Finalmente chegamos à nossa terra de Santa Cruz aqui. Finalmente chegamos ao Brasil. Olha só, vamos pensar o pensamento social, né? A intelectualidade católica brasileira, ela ganhou um impulso muito grande com a proclamação da República. Aqui não é uma questão de fazer um juízo se a República é melhor que a monarquia é melhor do que a República, assim, a questão não é essa, né? É a questão que a Igreja no Brasil, ela se desenvolveu muito. Quando eu falo desenvolver, por exemplo, o número de dioceses multiplicar por 3, estão entendendo? Logo após a proclamação da República. Assim, é uma coisa muito gritante. E a intelectualidade católica ganhou um impulso muito grande por isso. Não é que não tivesse nada produzido aqui antes. Não é que não tivesse nenhum pensador interessante andando pelo Brasil, né? Tá aí o padre Antônio Vieira, por exemplo, que embora não seja um brasileiro, né? Assim, é um gênio. Assim, não, o que eu quis dizer aqui foi péssimo agora, né? Embora não seja brasileiro, é um gênio, né? Não, embora não seja brasileiro, é um pensador que aqui estava. O Martim até me olhou de cara feia aqui agora. Ficou péssimo o que eu disse aqui agora. Mas, embora, tá aí, você tem vários pensadores antes aqui. Só que isso é feito de forma incipiente. Por quê? Porque o catolicismo brasileiro, ele viveu alguns problemas, né? Ele viveu alguns problemas durante o período imperial. Da colônia não vou nem... Senão a gente volta muito, tá? Durante o período imperial. O primeiro grande problema foi o padroado. O padroado no Brasil fez muito mal à igreja. O padroado... O que acontece? O padroado, ele era uma experiência de proteção do Estado, o Estado protegendo a igreja, e de alguma maneira o imperador tinha certos direitos, por exemplo, de indicação dos bispos. Só que o que acontece no Brasil? No Brasil, nós tivemos um imperador maçom. Quando, em 1870, sai uma carta, famoso, meu latim é péssimo, nem sei latim, né? Os silabos, né? Que é do Pio IX, que condena vários erros da modernidade, e aí a maçonaria está no meio. Bom, esse documento, por exemplo, é censurado pelo imperador, ou seja, o Papa proclama, mas para o Brasil não vale. Vários bispos se colocam contra, começa uma certa perseguição à igreja no Brasil. Não sei se vocês sabem, né? No Brasil, durante pelo menos 20 anos, ninguém podia entrar numa ordem religiosa. O cara quer ser franciscano, não pode, é proibido pelo Império. O cara quer ser beneditino, não pode. O que se fizeram? É o pessoal brasileiro, né, cara? O pessoal ia para fora do Brasil, entrava na ordem lá e voltava para o Brasil já dentro da ordem, né? O pessoal dava esse jeitinho, mas mesmo isso depois começou a ser perseguido. Então você teve uma situação que amarrou um pouco a igreja. Mas isso, se for por aí, até que estava bom. Você tem um problema pior, que esse conceito é a forma que eu chamo isso de mini padroado. Porque o padroado do imperador é você tem um mini padroado. Porque o Brasil, ele foi predominantemente rural. E aí eu vou usar uma expressão do Gilberto Freire, né? Ele foi construído de casagrandes e de senzalas. Você tinha uma fazenda, que tinha casa grande, tinha senzala, e a maior parte das coisas decorria dentro desse espaço. Isso desde a colônia, no Império isso muda um pouco, mas o que acontece? Durante muito tempo, o padre foi quase que um empregado do senhor de engenho. O padre estava submetido a essa estrutura, com exceção de alguns amigos nossos, dos jesuítas, dos franciscanos. Proibir as ordens depois não é à toa, estão entendendo? O proibir as ordens depois não é à toa. O clero diocesano no Brasil teve esse problema durante muito tempo. Era um clero mal formado, assim, e era um clero que, de certa maneira, estava submetido ao poder da Casa Grande. Você tem um mini padroado aí. Inclusive, tem situações de famílias não irem na missa porque a igreja era dentro do engenho, do cara que era inimigo da família, tá entendendo? Você tem situações assim que eram complicadíssimas, assim. Isso também prejudicou muito. Vem a República. A República foi recebida pela igreja no Brasil com certo receio, assim, porque tinha todos os princípios de laicistas, né?
a questão da educação católica, o casamento religioso, que tinham medo de ser... Os bispos lançam uma carta em 1890 sobre a Constituição da República. Quando a República foi proclamada? Vamos ver se a galera lembra aí. Só lembra, galera? Quando foi a proclamação da República, né? 1800 e... Não. 822 é a independência. 1889. 91 é a primeira Constituição. Ou seja, a República até 91 não tinha uma cara. Em 1890, os bispos lançam uma carta para os constituintes. Nessa carta, eles colocam as preocupações deles. Bom, até que a coisa saiu razoável. Até que a primeira Constituição não saiu perseguindo a igreja, várias coisas foram... Algumas não foram acatadas, mas na prática foram. E aí começa a surgir nosso pensamento social, olha que interessante. 1889 é a nossa proclamação da República. 1890, a Carta dos Bispos. 1891, a nossa primeira Constituição, que por coincidência vem no mesmo ano que a Rerum Novarum. Olha só que interessante. A nossa República surge com a doutrina social. A nossa República surge com a doutrina social. Gente, a Rerum Novarum não teve influência nenhuma na formação da Constituição. Mas é interessante isso. E aí tem o nosso primeiro pensador social, que é nesse momento, né? Os católicos estão com medo da República, que é o padre Júlio Maria, que é um pensador que é bem injustiçado, assim, a gente quase não fala dele. O padre Júlio Maria era um grande pregador e ele propôs o seguinte, em linhas gerais. Bom, olha só. Antes nós tínhamos a aliança entre o trono e o altar. Só que a igreja era tutelada no Brasil. Então ele usava uma frase que é do liberalismo, só que no Brasil foi interpretada de forma diferente. Queremos uma igreja livre num Estado livre. Então a igreja seja livre. E a segunda frase que ele propunha, assim, que era, na verdade, ele propunha várias coisas, mas a segunda frase que resume o pensamento dele é que substituamos a aliança entre o trono e o altar pela aliança entre o altar e o povo. Ou seja, não vamos deixar o Estado de lado, mas vamos investir na sociedade. Vamos formar mentalidade. O nosso pensamento social começa a nascer aí. A coisa fica muito relaxada até 1916. Bom, 1916, o que acontece em 1916? Aí é covardia, né? Aí é covardia. Em 1916, acontece uma coisa que nós brasileiros não damos muita importância, que nós católicos não damos muita importância, mas que é fundamental para a nossa história religiosa do Brasil, que é um bispo no Nordeste lança uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? É uma carta que o bispo manda para a igreja como um todo sobre algum tema. O tema dessa carta era a educação católica. E o nome desse bispo era Dom Leme. Dom Sebastião Leme. Talvez o maior bispo da nossa história, assim. Talvez. Você tem outros grandes bispos, mas talvez o maior bispo da nossa história. E nessa carta, eu trouxe só 10 cópias, eu não sabia quantas pessoas iam vir, então se o pessoal trouxe umas cópias da carta aí. Nessa carta, Dom Leme, ele dá um puxão de orelha na sua diocese e essa carta se espalha pelo Brasil. O pessoal puder, ele distribui aí da forma que ficar, ela fica de 3 em 3, não sei como é que... Desculpa, acabou que não pensei direito e não trouxe o suficiente. Mas quem quiser, eu posso mandar por e-mail, posso fazer alguma coisa, tá certo? A gente pode imprimir aqui se tiver o... Eu tenho um arquivo. Depois... Então, no final, qualquer coisa a gente imprime. Olha só, eu vou ler pequenos trechos. Aqui não está a carta toda. Vocês vão ver que tem um monte de reticências. Se eu trouxesse a carta toda, seria enorme. Mas olha só, eu vou ler uns detalhes. Os parágrafos. No Brasil, eu vou botar no primeiro parágrafo. No Brasil, todos ou quase todos se dizem católicos e podem ser apontados os que como tais não se apresentem. Quer dizer, somos um povo inteiramente católico. Isso aqui é verdade. Nessa época, eu não estou lembrando as estatísticas aqui exatamente,
mas pelo menos, sem medo de errar, 95% da população brasileira era católica. 95% é muita coisa. Ou seja, você podia apontar, pô, fulano não ser católico pegava até mal, né, cara? Assim, o cara assim, pô, o cara não é católico, não. Era um negócio que pegava até, pelo menos se declarava católica. Não há dúvida. Mas haveremos chegado com isto a uma ideia precisa da situação religiosa no Brasil? Não. Olha só. Todo mundo fala que é católico. Então somos uma nação católica, pra frente Brasil, salve a seleção. O catolicismo está arrebentando no Brasil? Não. Olha, gente, isso podia ter sido escrito ontem, tá? Se não fosse os 95%. Por índole, por educação e até por patriotismo, o nosso povo é, e não pode deixar de ser, prosélito do catolicismo. Aí ele vai dando os exemplos, né? Olha para os estados, olha para o nome das cidades. Vamos para o quarto parágrafo. A quem observar, com ânimo desprevenido, logo manifesto se faz que o brasileiro é profundamente católico. Ele afirma de novo. Vamos lá para o quinto. Somos a maioria e quase totalidade da nação, acabamos de ver. Agora bem, perguntamos, somos uma maioria cônscia dos nossos deveres religiosos e sociais? Infelizmente, parece-nos que não. Entre todos os outros, essenciais são os deveres religiosos. Ora, da grande maioria dos nossos católicos, quantos são os que se empenham em cumprir os mandamentos de Deus e da Igreja? É certo que os sacramentos são caudais divinos, por onde corre a seiva vivificadora da fé. É, no entanto, parte avultada dos nossos católicos que vive afastada dos sacramentos. Bom, aqui ele vai falando das práticas cristãs. Próximo parágrafo. Somos a maioria absoluta da nação. Direitos inconcursos nos assistem com relação à sociedade civil e política, de que somos a maioria. Defendê-los, reclamá-los, fazê-los acatá-los é dever alienável e nós não temos cumprido. Aqui começa a crítica que o Dom Leme faz e que o Júlio Maria já fazia. Nós somos católicos e não cumprimos nossos deveres religiosos e sociais. Ou seja, o catolicismo no Brasil, por mais que seja a maioria, ele deixa várias esferas de atuação como não católicas. Conseguem entender isso? Ou seja, está na nossa origem, está na nossa cidade, mas não é traduzido na nossa política, não é traduzido na nossa literatura. Ele continua. Vamos virar a página. Não é católica a lei que nos rege. De nossa fé, prescindem os depositários da autoridade. Leigas são nossas escolas, leigo é o nosso ensino. Essa é a discussão típica da época, não vou entrar nessa discussão. Na Força Armada da República não se cuida da religião. Enfim, na engrenagem oficial do Brasil, não vemos uma só, olha só, na engrenagem oficial do Brasil, não vemos uma só manifestação de vida católica. O mesmo pode dizer de todos os ramos da vida pública. Anticatólicos ou indiferentes, olha só que interessante, anticatólicos ou indiferentes são as obras da nossa literatura. Não sei se vocês conhecem a minha literatura brasileira, mas eu desafio mesmo, assim, lembrar 10 escritores de expressão católicos. Eu aqui, de forma rápida, lembro do Jorge de Lima, do Murilo Mendes, poeta. Me ajuda aí, meu amigo da literatura, assim. É difícil, não é verdade? É difícil, assim. Eu perguntei para ele porque eu sei que ele conhece bastante isso. É difícil. E assim, eu não pedi muito, né? Podia ter pedido 5. Podia ter pedido 5, que é difícil chegar. Anticatólica ou indiferente é a nossa literatura. Bom, vivem a chincalhar-nos nos jornais que assinamos. Foge de toda a ação da igreja à indústria, onde no meio de suas fábricas inúmeras, a religião deixa de exercer sua influência moralizadora. Gente, isso aqui parece, então quer fazer do Brasil uma teocracia, não é nada disso. Dom Leme, ele vive essa secularidade cristã da separação. Ele está falando numa linguagem da época e para uma nação que a maioria é católica. Ele está chamando a atenção o seguinte, os princípios cristãos não regem nossa sociedade. Depois, vale muito a pena gastar aí uns 10 minutinhos lendo esse resumo da carta. Vale muito a pena. Essa carta,
ela mexe com os brios de muita gente no Brasil. E tem um homem chamado Jackson de Figueiredo, que o pessoal fala que é um cangaceiro que a igreja amarrou, um cara de personalidade forte. Ele lê essa carta, Dom Lemes vai ser bispo do Rio de Janeiro, e ele vem para o Rio de Janeiro, com a cara e com a coragem, por causa do Dom Lemes. E ele funda algo que é o Centro Dom Vital. A gente teve aqui um evento que a gente falou sobre o Centro Dom Vital. Nesse Centro Dom Vital, não só nele, tá? O nosso pensamento social é muito católico. O nosso pensamento católico, não só social. O pensamento católico é muito vivificado, assim, né? Por ação do Dom Leme, do Jackson e do padre Leonel Franca, né? O centro tem uns 50 anos de atuação. O Jackson morre em 1928. O Alceu Amoroso Lima assume e ele ganha uma repercussão até maior no Brasil. Galera, uma coisa que é importante pensar nisso aqui agora, né? Começamos a ter um pensamento social católico no Brasil. O que isso significa? Significa que a sociedade brasileira começa a ser interpretada também a partir de princípios cristãos. E propostas da sociedade são feitas a partir de princípios cristãos. Quando eu digo a partir de princípios cristãos, eu não quero dizer que eles querem obrigar todo mundo a ir na missa domingo. Não, não é isso. Tá? Consegue entender? Não é isso que eles... Assim, a partir de hoje é obrigação ir na missa domingo. Né? Isso é um preceito religioso que é obrigatório para os que creem. Mas é organizar uma sociedade a partir de princípios como de solidariedade, o princípio de subsidiariedade, que é um outro princípio de doutrina social. Eles começam a pensar o Brasil a partir disso. E aqui é um momento muito interessante, a década de 20. O pessoal aí... A década de 20 é um momento muito importante no Brasil. Em 1922... Hoje eu estou mais historiador que sociólogo, né? Estou até me sentindo mal um pouco com isso. Em 1922, acontecem 3 coisas no Brasil. Não, acontecem muito mais coisas, mas essas 3 coisas são muito importantes. A Semana de Arte Moderna, né? A fundação do Partido Comunista e, a que ninguém sabe, a fundação do Centro Dom Vital. E a década de 20, ela é muito rica. Eu gosto muito da década de 20. Quando eu estava na década de 20, 30, o que acontece? O Brasil é o tema. Todo mundo está querendo pensar o Brasil. Então, um monte de pensadores, o Oliveira Viana, que ninguém sabe quem é, mas é um autor genial. O Oliveira Viana está pensando o Brasil. Você tem o Paulo Prado, Oliveira Lima, um monte de gente pensando o Brasil. E os católicos chegam a pensar o Brasil também. O tema dessa década, na verdade, o tema do pensamento social brasileiro não é só católico, né? É um tema simples, é uma pergunta só. Sabe qual é? O que faz do Brasil, Brasil? E a década de 20 a gente está se perguntando pela nossa identidade. Se perguntando pela identidade, década de 20, 30, se perguntando pela identidade, se perguntando para onde nós vamos. Para onde nós vamos. E aí, nesse momento, cabe dizer, os intelectuais católicos têm uma relevância muito grande. Tem um peso muito grande na nossa história. Há uma discussão, não tanto escritores de romances, mas intelectuais que fazem crítica literária, que discutem política, né? Bom, aqui nós temos uma tentativa de propositiva para o Brasil, né? Bom, como é que nós vamos organizar o Brasil? E uma tentativa de interpretar esse Brasil. Acontece muita coisa legal. Vocês sabem que antes de Vargas nós tivemos uma Constituição, né, que durou muito pouco tempo. Essa Constituição, chegaram a propor assim para o Alceu Amoroso Lima, que era o Centro Dom Vital, o presidente do Centro Dom Vital, vamos fazer um partido católico. Ele, não, Dom Leme não quis, o Alceu não quis. Não, vamos... Então nós católicos não vamos influir? Não, nós vamos influir sim. Vamos fazer a Liga Eleitoral Católica. O que foi a LEC, a Liga Eleitoral Católica? Os católicos botaram um programa, 10 pontos, e apresentaram para os partidos, para todos. Com quais vocês concordam? E aí os partidos marcaram, com esse, ou então não disseram nada, e eles divulgaram isso. E todos os 10 pontos foram aprovados na Constituição, que logo depois o Vargas acabou com essa Constituição. É interessante pensar. Gente, aqui a questão não é... o pessoal fala, mas o direito das minorias. O pensamento social católico vai contemplar isso. Gente, o cristianismo é uma religião que se sabe surgida numa minoria, não é verdade? Então, assim, a questão não é fazer a teocracia. Nada mais longe, eu já deixei isso aqui claro, nada mais longe, mas é tentar pensar e propor para outros que não pensam como nós, que não professam a mesma fé que nós,
propor para outros princípios de justiça que podem ser interessantes para organizar a sociedade. Bom, já encaminhando um pouco para o final, e depois eu abro para perguntas, o Centro Novo Vital tem uma produção enorme. Você tem também, ele cria filiais no Brasil como um todo, como eu disse, não só de pensamento católico, tem a produção grande de filosofia, tem a produção grande de literatura, você tem o romance do Gustavo Corsão, que é a descoberta do outro é a autobiografia dele. Você tem Lições de Abismo, que é... Aí tá aí um romancista nosso, só que só publicou um romance. Só publicou um romance. Tá aí o... que é bem interessante. Você tem o Centro Novo Vital infla essa intelectualidade católica no Brasil. Só que acontece que, a partir da década de 60 e 70, esse pensamento, ele de alguma maneira é abortado. Como é que eu vou dizer? Ele é abortado, não no sentido de que ele é perseguido, mas na década de 60 e 70 surge algo que nós chamamos de teologia da libertação. Essa teologia da libertação, nós podemos chamá-la de pensamento social católico brasileiro? Sim. Ela surge no meio do catolicismo, só que ela se baseia em princípios que não são católicos. Então tem que são os princípios do socialismo marxista, né? E boa parte da reflexão anterior é desqualificada. Alguns autores são até lidos, mas hoje se fala muito pouco deles, né? Assim, e além de se falar pouco nesses autores, tem uma coisa que é mais grave do que se falar pouco nesses autores. É importante falar do Senhor Amoroso Lima? Eu gosto muito de ler esses caras, assim. Mas mais importante do que falar nesses autores é produzir pensamento social hoje. Estão entendendo? E é claro que aí nós vamos às fontes, a gente está numa tradição, mas a gente vive um momento de pobreza. Assim, se a gente vê que o Papa, quando veio em Aparecida, usou palavras muito parecidas com a do Dom Leme, né, em 1916, lembra do discurso do Papa Bento XVI? Cadê a vida? Vocês praticamente não influem na vida pública. As palavras não foram exatamente essas, mas falando de quê? Da literatura, da política e da cultura. Lembram disso? Palavras muito parecidas com a do Dom Leme. Então é produzir pensamento social hoje. Mas eu não sou um intelectual. Também não me considero. Mas, na verdade, eu aprendi algo com o Padre Stefano aqui da UCP, é o seguinte: mais importa não é ser genial, é gerar um ambiente no qual a reflexão aconteça. Conseguem entender isso? Não é ser genial. O gênio vai surgir mais cedo ou mais tarde, se tem um ambiente propício de reflexão. Mas será que a gente se interessa? E aqui não falo só para católicos, não falo para todos, né? Será que a gente se interessa, por exemplo, pelo nosso Brasil de verdade? Assim, estou falando aqui pelo nosso Brasil. A gente interessa pelos princípios que devem reger a nossa nação. Será que nós, como católicos, por exemplo, eu sou sociólogo, eu tenho todo um cabedal científico que eu tenho que lidar. Hoje eu estava lendo Gilberto Freire lá em casa, estava me divertindo. Então, assim, tem todo um cabedal científico que eu tenho que lidar. Mas será que... É claro que eu não vou fazer sociologia católica no sentido de que, vou falar na sociologia de um dogma da Imaculada Conceição. Não é isso. Vou fazer sociologia como outros sociólogos fazem. Mas será que a minha visão de homem influi nisso? Ou será que eu compro todas as antropologias, as visões de homens que tem por aí, né? Por exemplo, você tem a economia liberal. Como é que ela enxerga o homem? O homem é totalmente egoísta, não é isso? Se você for pensar o Adam Smith, é isso. E que é a teoria que está aí até hoje. Qual é a ideia? Cada um só busca seus interesses e cada um buscando seus interesses faz o bem comum. Será que a nossa visão de homem é essa? Bom, talvez seja. Mas essa não é a visão católica de homem. Será que essa... Uma coisa, assim, para encerrar. As políticas, elas são feitas a partir de antropologia, conceito de antropologias, de visões de homem. Essas visões de homem, a pessoa pode nem estar consciente delas, mas ela está movendo. E nós temos algo para contribuir. Só que, às vezes, nós vivemos uma separação radical. Quando eu sou sociólogo, parece que meu catolicismo não existe. E quando eu sou católico, parece que a minha sociologia fica de lado, né? Então, aqui, a gente tem pessoas de várias procedências, né? Pessoas lá do direito, da economia, da filosofia, da psicologia.
donas de casa, a gente pode ter aqui, a gente pode ter pessoas que, sei lá, que trabalham no comércio. Eu não sei, eu não conheço vocês. Eu só estou dizendo o seguinte, né? Que se eu creio em algo, seja o catolicismo ou outra coisa, né? Isso tem que se traduzir de alguma maneira na forma que eu exerço a minha profissão e a minha reflexão sobre o mundo. Bom, uma crítica normal ao pensamento social brasileiro é que ele não produziu nada. Sério, é verdade, é uma crítica muito comum. Na minha banca de mestrado eu falei sobre o Alceu Amoroso Lima, aí elogiaram lá o trabalho, e uma hora o professor falou, mas eu te desafio a me dizer uma linha original que ele tenha escrito, que não tenha sido copiado de outro. Fiquei quieto, assim, foi uma pergunta retórica, ele continuou falando, e eu precisava passar, eu precisava passar também. Eu fiquei quieto, foi uma pergunta retórica, ele continuou falando, se fosse uma pergunta direta, tipo, eu até trabalhei a resposta. Só que eu topei o desafio dele. Meu doutorado agora é sobre isso, né? É a questão da especificidade do pensamento social católico brasileiro. E assim, é um universo muito interessante. Quero gastar aí 4 anos da minha vida pensando isso, né? Pensando isso, me divertindo, me irritando, ficando com a paciência, não aguento mais isso, porque quando a gente começa tem um momento que a gente... Mas eu quero gastar tempo com isso. As profissões aqui são diferentes. E mesmo um sociólogo não precisa estudar isso. Eu me interessei por isso. Só que, eu quero frisar, né? Se esses autores do passado deram algum exemplo para católicos e não católicos, é o seguinte, a nossa sociedade precisa ser pensada. Nós precisamos pensar, interpretar a sociedade e nós precisamos propor princípios para a organização dela.